Então, seguindo no assunto de cinética enzimática, nesse vídeo nós vamos falar sobre o modelo de Briggs e Haldane, que também é conhecido como o modelo do estado estacionário. Nós tínhamos visto no vídeo anterior que Michaelis-Menten, trabalhando com esse esquema para reação catalisada por uma enzima, assumindo condição de velocidade inicial, ou seja, um baixo consumo de substrato, a concentração de substrato é praticamente igual à concentração do substrato inicial, um baixo consumo, no máximo 5%, assumindo também que a concentração do substrato é maior do que a de enzima total, portanto, a formação do próprio complexo enzima-substrato não afeta a concentração do substrato, que se mantém, como eu já havia dito antes, praticamente igual à inicial ao longo de todo o tempo da reação que está sendo analisada, e assumindo uma condição que eles chamaram de uma aproximação do equilíbrio, em que a constante 3 é muito menor do que a constante 2, eles aproximaram, então, essa primeira parte aqui do esquema por uma situação de equilíbrio entre essas duas populações, e assim eles deduziram uma equação cinética que correlacionava a concentração de substrato à velocidade inicial. Briggs e Haldane vão partir dessas mesmas duas condições aqui, trabalhando com velocidade inicial, concentrações de substrato maiores do que a de enzima total, mas eles vão utilizar uma outra condição não tão restritiva para a constante 3. Ao invés de mantê-la presa a essa situação de que ela é muito menor do que a constante 2, Briggs e Haldane vão analisar esse esquema assumindo que sim, K3 pode se aproximar de K2, pode ser semelhante a K2. E, então, eles mantêm essas condições, mas assumem essa nova condição aqui, para analisar esse esquema. Então, para Briggs e Haldane, novamente, nós temos uma enzima em solução, uma certa concentração de substrato, isso se difunde, eles podem se encontrar e começa a se acumular o complexo enzima-substrato. À medida que esse complexo vai se acumulando, agora, a velocidade da etapa 2 e também da etapa 3 começam a aumentar pelo acúmulo na concentração desse complexo. Então, essas duas etapas, a velocidade da etapa 3 e 2 começa a aumentar, e essa etapa de desaparecimento do complexo ES pode se equiparar àquela velocidade com que ele está se formando. Portanto, então, o complexo ES vai se acumulando e depois de um tempo curto, alguns nanosegundos, tá, ele se acumula e a velocidade da sua formação se equipara à velocidade pelas etapas com que ele desaparece. E, desse modo, a concentração desse complexo vai se manter estável ao longo do tempo. Se manterá estável desde que a concentração de substrato não caia de maneira significativa. Mas lembrem-se que nós estamos analisando esse esquema e essa reação dentro da condição de velocidade inicial. Briggs e Haldane também estão assumindo isso. Portanto, a concentração de substrato não varia de maneira significativa. Então, ok, a concentração de substrato é idêntica à concentração de substrato inicial, e, portanto, a concentração desse complexo, depois que se atingiu essa situação, ela vai se manter estável, então, dentro dessa janela de tempo da condição de velocidade inicial. Então, as velocidades com que o complexo se forma e desaparece se equipararam, e, portanto, ele está mantido estável no tempo. É a condição de um estado estacionário, daí a ideia. Não é propriamente um equilíbrio químico, como Michaelis e Menten tinham colocado, mas é uma situação em que o complexo se mantém estável no tempo. Daí a ideia de estar estável, estar estacionado no tempo, a sua concentração. Okay? E também, naturalmente, a sua proporção em relação à forma livre da enzima.
Muito bem, então, dentro dessa janela de tempo da condição de velocidade inicial, essa concentração está estável e uma fração dela vai a produto. Que fração? A fração dada pela constante de velocidade 3. Então, se essa concentração é estável, a velocidade inicial também é constante e o produto se acumula linearmente no tempo, como nós havíamos comentado lá no primeiro vídeo. Okay? Então, essa é a condição de estado estacionário. Percebam, então, que combinando uma expressão que diga como que o substrato afeta a distribuição da população de enzima total entre esses dois estados, combinando essa expressão com uma expressão que diz como o complexo ES vai a produto, nós podemos deduzir uma equação cinética que ligue a velocidade inicial à concentração do substrato. Esse é o raciocínio que nós vamos seguir adiante nessa próxima slide. Então, de novo, o esquema da reação catalisada pela enzima, aqui a condição de estado estacionário, a velocidade de formação desse complexo é igual à velocidade com que ele desaparece. Então, partindo dessa expressão do estado estacionário, o passo 1, a velocidade desse passo pode ser expressa dessa maneira, do passo 2 dessa maneira, aqui é um rearranjo, e percebam que, então, posso trazer para cá, e essa para cá, e nós temos aqui, então, uma expressão que diz como está distribuída a população das formas livres de enzima-substrato sobre o complexo enzima-substrato. Isso está relacionado com com esse termo que é uma combinação de constantes de velocidade. Se vocês se recordarem do vídeo anterior, ela é reminiscente, semelhante àquele da constante de equilíbrio, Ks. Só que agora aqui naturalmente aparece também a constante 3, né, que é significativa, é semelhante à constante 2 aqui, então não pode ser desprezada, tá? Então essa aqui é uma combinação de constantes de velocidade que está ligada também com essa expressão formas livres sobre a forma de complexo. Isso é semelhante àquilo que a gente via no modelo do equilíbrio rápido e supõe que por essa semelhança e como uma forma de homenagem a Michaelis-Menten, Briggs e Haldane chamam essa combinação de constantes de velocidade de Km. Tá? Então, vale a pena aqui a gente fazer um parênteses e irmos comparar o Km com o Ks, que era a expressão da constante de equilíbrio que Michaelis-Menten tinham proposto anteriormente. Então, aqui, então, partindo do estado estacionário de Briggs e Haldane, nós temos o Km expresso dessa maneira, essa combinação de constantes de velocidade, e, como eu havia comentado, ele é uma razão das formas livres sobre a do complexo enzima-substrato. Isso é a mesma expressão que Michaelis-Menten tinham colocado lá no equilíbrio rápido. Tá? Então, vejam que para um dado S, tá, uma dada concentração de substrato, quanto menor for o Km, maior é essa população, essa concentração de complexo enzima-substrato. Então, novamente, o Km é inversamente proporcional à afinidade entre a enzima e o substrato. Do mesmo modo, quando a gente olhava lá no equilíbrio rápido, para uma certa concentração de substrato, quanto menor fosse o Ks, maior era a população desse complexo. Então, portanto, inversamente proporcional à afinidade entre a enzima e substrato. Quanto menor essas constantes, maior é a população dos complexos, tá, para uma certa concentração de substrato. Então, são inversamente proporcionais à afinidade entre enzima e substrato, em ambos os casos. Como eu havia comentado anteriormente, aqui temos uma combinação, tá, de constantes de velocidade. Veja, essa expressão, ela é parecida com essa, tá? E vejam, o estado estacionário considera que K3 é comparável a K2. No equilíbrio rápido, K3 era muito menor que K2, então podia ser ignorado nessa expressão, e a gente tinha essa situação aqui. Okay? Então, essa é a comparação entre o Km
e o Ks. Essa é uma constante de equilíbrio, de fato, essa é uma constante que é uma combinação de constantes cinéticas. Okay? Muito bem, então agora, tendo discutido essa expressão do Km, que ela está nos dizendo como se distribui a população de enzima total entre essas duas populações, seja de complexo, seja de enzima livre, nós podemos agora tentar deduzir a equação cinética. De novo, nós vamos partir, então, de uma expressão da velocidade inicial em relação à velocidade máxima, então, como se fosse uma velocidade inicial relativa à velocidade máxima, quantos por cento eu atinjo da velocidade máxima, tá? Isso está ligado a quantos por cento da enzima total, ou qual fração da população de enzima total se encontra no complexo ES. Posso expandir essa expressão aqui, lembrem-se, a enzima total se encontra nesses dois estados, nessas duas populações, ok? E agora o complexo ES pode ser substituído por essa expressão, que vem aqui da definição, vem aqui da definição do Km, certo? É um rearranjo desses termos. Portanto, o Km aparece agora dentro dessa equação que contém a velocidade inicial, dentro dessa relação que contém a velocidade inicial. Tá? Então, apareceu aqui. Cortamos os termos em E, temos essa expressão, e ela pode ser rearranjada dessa maneira, o V máximo vem multiplicando aqui, e mais uma vez, então, nós chegamos numa equação que liga a velocidade inicial à concentração do substrato. Se vocês voltarem lá ao vídeo anterior, vocês vão ver que essa equação tem exatamente o mesmo formato da equação que nós tínhamos chamado anteriormente de equação de Michaelis-Menten. Tá? V máximo que multiplica S, e aqui nós temos o Km, é uma constante, certo? Uma constante composta de constantes cinéticas, mas é uma constante de qualquer maneira, tá? Somada ao S. Então, essa equação tem exatamente o mesmo formato da equação de Michaelis-Menten, de fato, ela descreve exatamente o mesmo tipo de curva. Tá? Então, mais uma vez, essa será a relação, como a gente havia comentado anteriormente, entre S e Ks, que vai ditar o formato dessa curva. Tá? Então, em situações de S muito maior do que o Km, essa somatória se simplificará a S, e V0, velocidade inicial, tenderá a V máximo, como a gente havia discutido no vídeo anterior. Para situações em que S é menor, bem menor que Km, essa equação tenderá a uma equação de reta, descrevendo esse início aqui. Tá? E para situações intermediárias, como a gente havia visto naquela tabela em que eu comparei razões de S sobre Ks, dessa vez, razões de S sobre Km vão ditar qual porcentagem de V máximo nós temos e vão ditar que isso aqui será uma curva. Portanto, essa equação, que nós chegamos pela situação de estado estacionário, é exatamente o mesmo formato, descreve exatamente o mesmo tipo de curva que a equação de Michaelis-Menten para esse tipo de resultado experimental. Okay? Lembrando que agora aqui aparece o Km em homenagem a Michaelis-Menten, ele ocupa essa posição aqui. Ok? Então, essa é a equação cinética que nós chegamos e descreve exatamente a mesma resultado experimental da relação entre V0 e S.